Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês estão bem, na certeza de que pode só melhorar? Que bom. Glória a Deus. Glória a Deus. Às vezes eu fico fazendo tanta graça durante o retiro que depois eu vou pregar e eu sinto que eu perdi a credibilidade, sabe? Mas Deus vai fazer a obra, né? Irmãos, é uma alegria nós estarmos reunidos para nos formar, desfrutar também da presença de Deus num encontro como esse. Nós vamos meditar agora a respeito do pastoreio, serviço essencial na evangelização de adolescentes. Eu vou trazer para nós algumas questões práticas e um testemunho, de modo especial, de como Deus usou recentemente disso em minha vida, para mostrar para vocês que quando o Senhor nos chama para fazer algo pelos outros, Ele também faz em nossa vida. É muito interessante essa didática de Jesus conosco. Por isso, quando esse tema foi me dado, eu fiquei muito feliz. Senti de fato que foi algo da providência de Deus. Bom, o que é o pastoreio? Eu lembro que quando eu ouvi essa palavra, e eu ouvi primeiro no seminário de vida no Espírito, eu achei muito esquisito. E o entendimento que eu tinha sobre pastoreio era aquilo do pastor ficar vigiando as ovelhas, tocando elas para um lado, para o outro. Só que essa imagem me parece que não se encaixava com aquilo que eu sentia no coração que nós deveríamos trabalhar no dia de hoje. Então, eu recorri à Wikipédia para saber o que melhor definiria, ou se eu encontraria alguma resposta para aquilo que eu estava sentindo que se encaixaria à definição de pastoreio. E na ecologia, segundo a Wikipédia, o pastoreio ele é um método de alimentação. Animais herbívoros, o que é um animal herbívoro? Que só come que come plantas, né? Herbívoros. Os animais herbívoros, olha como estava escrito no Wikipédia. Eles têm o comportamento de se alimentar de folhas e caules de espécies baixas. A este comportamento, nós damos o nome, ou a ecologia dá o nome, de pastoreio. Herbívoros grandes, como os elefantes, e também pequenos, como os caracóis, recorrem ao pastoreio para se alimentar. No agro, o pastoreio é o método de alimentação do gado para que os animais consigam comer o capim no ponto ideal. Então veja só, o pastoreio está mais ligado à alimentação do que simplesmente a vigiar e não deixar que o animal se perca pelo caminho, enfim. Agrotec, agropop, agrotudo. Pois bem. Agora, na vida missionária, por que esse termo ele é adotado para nós no método de evangelização que nós aplicamos em nossa comunidade? Por que isso é trazido para a nossa realidade? Bom, como eu disse para vocês, eu tinha no meu coração o entendimento, até ter a oportunidade de passar essa formação para vocês, que o pastoreio era uma coisa de vigilância, enfim, mas isso não se encaixou aquilo que eu estava sentindo no meu coração. E ao pensar o porquê que o pastoreio é adotado na vida missionária e encontrar essa definição no Wikipédia, eu percebi que o pastoreio é adotado para nós, ou deve ser adotado por nós, porque a nossa santidade ela é alimentada por aquilo que nós fazemos nos bastidores de nossa vida. E o pastoreio é o que faz os bastidores da nossa vida ser conhecido. A santidade é alimentada por aquilo que você faz nos bastidores da sua vida. E é no pastoreio que os bastidores da sua vida são conhecidos. Agora eu vou fazer uma pergunta
que eu quero que você, que está fazendo a anotação aí, responda por escrito, ok? Quem é a pessoa que mais sabe dos bastidores da sua vida? Põe o nome dela aí. Pessoa, não Deus, entendeu? Pessoa, ser humano. Quem que é a pessoa que mais sabe dos bastidores da sua vida? Você anotou o nome dessa pessoa aí? Pois bem. Essa pessoa que mais sabe dos bastidores da sua vida é também a pessoa que mais te pastoreia. No processo de evangelização, o pastoreio ele vai acontecer de forma ativa e passiva. Como que ele acontece de forma ativa? Quando o pastoreado não escolhe ser alvo do pastoreio de alguém. Então, de modo ativo, é quando alguém te escolhe para pastorear você, ou quando você escolhe alguém para pastorear. Mas ele também acontece ou se dá de modo passivo quando... Na verdade, fiz a explicação errada, gente. Vamos lá. Ativo. Quando você não escolheu ser pastoreado, mas você é alvo do pastoreio de alguém, certo? Ativo. Passivo. Quando você se submete ao pastoreio de alguém. Então, você vai e busca ser pastoreado por alguém. Melhor assim, né? Fica mais compreensivo depois que eu for dar exemplos para vocês. Nós vamos entender essas duas ações, porque eu quero fazer a colocação aqui, como eu disse inicialmente, do que é que nós devemos desenvolver ou realizar com as almas que nós evangelizamos nesse processo, no processo de pastoreio, mas também aquela ação que nós devemos nos submeter, nós sermos pastoreados por alguém. Para melhorar o entendimento, nós vamos abrir no Evangelho de João, no capítulo 15. Em João 15, nós vamos compreender o pastoreio ativo, que é esse do qual você é escolhido por alguém. Ativo porque alguém toma a iniciativa. João 15, versículo 16, nós lemos assim. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi, e vos designei para irdes e produzirdes frutos, e para que o vosso fruto permaneça. Nós somos alvo do pastoreio ativo do próprio Cristo. Ele escolheu cuidar da sua vida. Só que ele faz isso num processo de conquista, de tal forma que você pode até considerar que foi você que quis isso primeiro. Você que quis que Jesus cuidasse da sua vida. Mas não é verdade. Foi ele que te escolheu primeiro. Então, a experiência de ser alvo do pastoreio de alguém, que é o que eu estou chamando aqui de pastoreio ativo, se dá primeiro por Cristo, mas depois você vai perceber na sua história que também se dá por algum irmão, alguma irmã, alguém que foi lá e ficou chamando você, conversando com você, incentivando você, motivando você na sua caminhada de conversão. Essa dinâmica ativa da qual você foi vítima deve ser aquela que nós tenhamos que empregar com os nossos adolescentes, para que eles perseverem na comunidade. A perseverança também vai passar pelo processo do pastoreio passivo. Então, para você também perseverar na comunidade, vai chegar algum momento, ou vários momentos, do qual você vai ter que se submeter ao pastoreio de alguém. Então, tanto para a perseverança daqueles que começam, quanto para a nossa própria perseverança enquanto líderes, é importante que a gente passe por esse pastoreio.
passivo e ativo. A essa pergunta que eu fiz no começo, de quem é a pessoa que sabe mais dos bastidores da sua vida, agora você vai responder uma segunda, que eu quero que você também anote a resposta aí. Olhando para esse nome que você colocou aí no seu caderno, o que é que uma pessoa precisa ter para que você confie em falar da sua vida para ela? Olha aí. O que essa pessoa que você colocou o nome tem que faz com que você confie em falar dos bastidores da sua vida para ela? Escreve aí as características. Quando você expõe os bastidores da sua vida para alguém, ali se estabelece um vínculo que nós chamamos de amizade. A exposição dos bastidores da sua vida para alguém faz com que se crie automaticamente um vínculo chamado amizade. São Francisco de Sales vai nos dizer que com o nosso diretor espiritual, nós devemos ter uma relação de amigo, porque o diretor espiritual é o amigo de nossa alma. Alguém que você expõe os bastidores da sua vida. Eu, enquanto psicóloga clínica, de certa forma, preciso estabelecer com o meu paciente um vínculo de amizade. Obviamente que parcial, porque eu não vou ficar falando meus BOs para ele. Mas ele expõe a vida para mim. Como que ele consegue fazer isso sem pelo menos me considerar alguém participante da vida dele? Talvez não de um modo recíproco, como eu disse, de amizade, mas um pouco de amizade precisa ter. Precisa ter como base. Quem fica sabendo mais da nossa vida e compartilha da sua própria vida conosco também, acaba por virar nosso amigo. No versículo 15, nós vamos ler isso. Nessa mesma passagem de João 15. Jesus está dizendo: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. E o que é que Jesus ouviu do Pai? Jesus ouviu como seria a vida dele. O que é que ele teria que fazer? Ele teria que fazer a vontade do Pai. Irmãos, aqui, qual é o ponto que eu quero chegar com vocês? Pastorear é o nome técnico da ação de conhecer a vida das almas que Deus nos confia. É simplesmente isso. O que é o pastoreio? Pastoreio é um nome técnico que você dá à ação de conhecer a vida das almas que Deus lhe confiou. E o que é a amizade? A amizade alimenta a nossa alma. Lembra quando eu disse a definição de pastoreio para ecologia? É um processo de alimentação. A amizade alimenta a nossa vida. Veja, a amizade com Deus alimenta a sua vida da graça. A amizade com o mal, o demônio, alimenta a sua vida com o pecado. Tudo aquilo com que você mantém uma amizade se torna uma fonte de alimentação da substância do amigo na sua vida. O que isso significa? Veja, a amizade com Jesus. Jesus é uma pessoa santa. Essa é a sua substância.
A amizade com ele faz com que a minha vida fique impregnada de sua santidade. Tudo o que você mantém uma amizade se torna uma fonte de alimentação da substância do amigo em sua vida. O pastoreio é, então, um serviço essencial, já que ele é um nome técnico, né, da amizade, porque a amizade, que é uma fonte de alimentação, é também uma fonte de influência na nossa vida. A alimentação e influência são coisas semelhantes. Muitas vezes, e você vai ver isso na sua própria história de vida, a amizade se torna muito mais influente do que a nossa própria família. Veja, eu não sei vocês, mas eu não tive uma educação perfeita. Meus pais fizeram o possível. E fizeram muito bem, inclusive. Mas muitas coisas eu tive que aprender por fora. Meus pais não me ensinaram a estudar, a ter horário para estudar, por exemplo. A vida de piedade, a vida de intimidade com Deus também foi incipiente, né? No sentido de que eles ensinaram os passos rudimentares, mas depois eu tive que ir desenvolvendo isso. A gente tem que correr atrás de algumas coisas que se tornam lacunas na nossa educação. E quantas coisas que eram lacunas, que nos faltaram, a primeira fonte que nós encontramos de aprendizado foi um amigo. E isso tanto se dá para coisas boas quanto para coisas ruins. Olha que coisa interessante. Por que é que os influencers, sejam eles do TikTok ou do Instagram, influenciam tanto assim? É porque aquela pessoa que os segue, ela não considera que aquele indivíduo é simplesmente um perfil, uma página do Instagram. Não. A pessoa começa a considerar que aquele indivíduo que está seguindo é alguém que participa da vida dela. Praticamente um amigo. Por quê? Porque eu passo a conhecer a rotina da pessoa, eu passo a rir com aquela pessoa, eu passo a aprender com aquela pessoa, eu passo a ouvir o que ela diz, mais ou menos como a gente se comporta com um amigo. O influencer passa a ser uma presença quase como a de um amigo na vida de quem o segue. Um amigo, ele nos influencia muito, porque ele é fruto de nossa decisão pessoal. O que isso significa? Você escolhe dar ouvidos a ele. Então você abre um espaço de influência maior na sua vida do que, às vezes, a família. Porque a família, ela só vai conseguir nos influenciar se o filho for educado a dar mais ouvidos à família do que o resto. Você precisa ensiná-lo a isso. Agora, um amigo é fruto de uma decisão pessoal. Eu quero. Eu vou querer ouvir este amigo. Eu preciso decidir. Eu quero escutar a minha família. Então, agora de modo prático. Pastorear de modo ativo. Como que é pastorear de modo ativo? É eu ser escolhido. Eu não queria, mas eu sou escolhido por alguém que quer me pastorear. Ou eu vou e escolho alguém para pastorear, significa fazer aquela pessoa gostar de mim a tal ponto e perceber que eu tenho os pontos necessários para que ela confie em mim, de modo que ela vai partilhar os bastidores da vida dela simplesmente quando eu perguntar. Lembra aqueles pontos que vocês me responderam, que fazem com que você confie em alguém para falar da sua vida? Você precisa fazer com que aquela alma identifique esses pontos em você a tal ponto que ela confie em falar os bastidores da sua vida e você só precisa perguntar. Só que para isso acontecer, a pessoa tem que gostar de você. Esse é o passo a passo para pastorear de modo ativo. Eu preciso fazer aquela pessoa gostar de mim. Depois que ela gosta de mim, eu mostro que eu sou uma pessoa digna de sua confiança e aí, então,
ela vai partilhar comigo. Não adianta você chegar perguntando, querendo falar já, questionando de uma vez. Se você pula essas etapas, você não conhece a vida da pessoa. Agora, vem uma pergunta importante. Como é que eu faço os adolescentes, ou isso aqui pode ser aplicado aos jovens também, ou a qualquer outra pessoa, gostar de mim? Como é que eu faço alguém gostar de mim? Não nesse sentido que você solteiro está pensando. Olha no versículo 13. Versículo 13. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Dar a vida faz com que alguém goste de você? Facilita, mas não é a garantia de que essa pessoa vai gostar de você. Quando nós olhamos para Cristo, é isso que a gente enxerga. Ele deu-nos a vida. Isso faz com que, ao olharmos para Ele e suas ações de entrega, se você tiver o coração bem disposto e aberto, você sinta uma coisa que te faz querer ser recíproco. Há uma inclinação. Ao ver alguém entregando a vida por você, se você for alguém que está com o solo do seu coração bem preparado, você vai querer dar uma resposta. Mas nós sabemos que isso não é garantia, porque muitos viram Cristo na cruz. Muitos nos escutam falar da entrega de Jesus e ainda assim não gostam de Jesus, nem o amam. O que isso tem a ver? Veja, quando você dá a vida na tentativa de fazer com que o outro também goste de você ou queira entregar a vida pela mesma causa, isso não anula o direito da pessoa de negar. Então, os adolescentes, os jovens que nós vamos evangelizar, eles têm o direito de não gostar de nós. Mesmo que você esteja fazendo todo o esforço para fazer com que eles gostem de você. Mas você não tem o direito de não gostar deles. Você deve amá-los. Amar os adolescentes, amar os jovens. E aí a gente chega numa questão. Como é que é possível que eu ame alguém que, por exemplo, eu não goste, eu não tenho paciência, eu não vou com a cara? Como que isso é possível? Como é que é possível pastorear, eu querer saber da vida de alguém que parece que no primeiro momento eu não me apetece, não estou interessada, só sei que eu vou arrumar problema para minha cabeça? Nós conseguimos fazer isso, amar alguém e dar a vida por alguém que talvez a gente não vá muito com a cara, se nós passamos a querer amá-lo por aquilo que ele é para Deus e não por aquilo que ele faz. Então veja, estou falando aqui uma técnica para fazer com que você pastoreie, seja amigo dos adolescentes. Você precisa fazer eles gostarem de você, perceber que você é digno da confiança deles, e depois você pergunta, participa, questiona, procura saber da vida. Só que às vezes acontece que a gente não vai com a cara, não gosta. Como que eu faço isso? Você não pode manter essa disposição no seu coração. Como que eu faço isso? Os amando e os querendo por causa daquilo que eles custaram para Deus, para Jesus. E não por causa daquilo que eles fazem. Porque é assim que Deus ama você. Você acha que Deus ama você por aquilo que você faz? Não é, não. Jesus age assim conosco. Ele nos ama por aquilo que nós somos para o Pai.
e não por aquilo que nós fazemos para Ele. E o que é que nós somos para o Pai? Nós somos aqueles que o Pai escolheu matar o Filho para salvar. E agora, de modo mais prático ainda, como é que eu faço os adolescentes, ou os jovens, as almas que eu tenho que evangelizar, gostarem de mim? Como é? De modo mais prático ainda, agora que eu já fiz uma colocação espiritual. Você precisa ser para eles o que eles precisam que você seja. Então, vou dar um exemplo da minha prática clínica. Esse negócio de temperamento salvou minha vida, clinicamente falando. Porque de temperamento eu sou sanguínea. Então eu sou emocionada, cada hora eu quero um jeito, inconstante, não paro de falar, etc. Quando chega um sanguíneo para eu atender, eu já sei que ele é desse jeito. Só que eu atendendo um sanguíneo, eu não posso ser igualmente sanguínea. Porque senão não vai colar. Porque ele não vai deixar eu falar, ele vai falar e não vai dar certo. Então, na hora que eu estou atendendo um sanguíneo, o que eu tenho que ser? Meio fleumática. Então, por exemplo, eu tenho 2 pacientes lá que eu escrevi assim no prontuário delas. Jaine, calar a boca e ficar parada. Por quê? Porque elas começam a falar, elas ficam assim, ó, e levanta da cadeira. Aí, quando eu estou atendendo elas, eu fico assim. Por quê? Porque eu tenho que deixar ela sobressair. Entende? Porque se eu começo a falar em cima, terapia dura 2 horas. Com um paciente, por exemplo, que é fleumático. E aí, irmão? Irmão não, né? Não posso falar de irmão. E aí, como é que você tá? Tudo bem. O que está acontecendo na sua vida? Nada. Por que está fazendo terapia? Com o paciente fleumático, eu não posso ser parada. Eu tenho que ser aqui, enérgica. Então tem um outro paciente lá, morto, coitado, né? Que aí ele já chega morto na sessão. Eu tenho que estar super agitada. Porque se eu fico igualmente morta com ele, vai dormir. Com o paciente melancólico, tudo é uma tristeza. É complicado, é profundo. O que eu tenho que fazer com o paciente melancólico? Fazer ele rir. Então eu faço graça para arrebentar. Para ele também não se levar tão a sério. Então perceba, eu preciso ser, isso no processo terapêutico, o que o paciente precisa que eu seja. Mas isso não é só comigo. Isso é na hora de pastorear os nossos jovens. Você precisa ser para eles o que eles precisam que você seja, porque isso facilita ou vai ajudar eles a gostarem de você. Então tem um lá que está calado, silencioso no canto. Vai lá e chega maluco das ideias. Ou tem um lá que é maluco das ideias. Às vezes você não pode ficar maluco das ideias junto com ele. Você vai ter que ficar, cala a boca, né? Ficar mais centrado. Ser para eles o que eles precisam que nós sejamos. Gente, isso daqui é muito importante no laço de amizade. E eu quero que você abra comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 26, porque nós vamos ver que Jesus sofreu com os amigos dele por causa disso. No momento mais difícil da vida de Jesus, os amigos dele não foram o que ele precisava que os amigos necessitavam que fossem com ele. Em Mateus 26, versículo 36, nós vamos ler isso. Olha o que está escrito. Mateus 26, versículo 36. Jesus chegou com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos, que eram seus amigos: sentai-vos enquanto vou orar ali. Levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Então lhes disse: minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Olha Jesus falando dos bastidores da vida dele. Eu estou triste até a morte.
E afastando-se um pouco, caiu com o rosto por terra e orou: Meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Quando voltou para junto dos discípulos, encontrou-os dormindo. Disse então a Pedro: Não fostes capaz de vigiar nenhuma hora comigo? Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Jesus afastou-se pela segunda vez e orou: Meu Pai, se este cálice não pode passar sem que eu beba, seja feita a tua vontade. Voltou novamente. Deu uma segunda chance. E encontrou os discípulos dormindo, pois seus olhos estavam pesados. Deixando-os, afastou-se e orou pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras de novo. Então, voltou para junto dos discípulos e disse: Agora dormis e descansais? Chegou a hora. O Filho do Homem está por ser entregue às mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. O que vai me trair está chegando. No momento mais difícil da vida de Jesus, os seus amigos não foram com ele o que ele precisava naquele momento. Eu quis colocar esta palavra para que vocês tenham a dimensão, novamente, da necessidade de nós sermos para eles o que eles precisam. De executarmos esse pastoreio ativo, que nós vamos sim escolhê-los para pastoreá-los, para ser amigos dele. Não interessa, eles não querem conversar comigo, eles não querem ser meus amigos. Problema deles. Mas a gente vai querer. Mas também a necessidade de nós sermos submetidos ou nos submetermos a este pastoreio passivo. Que foi aqui um ato que Jesus tomou. Aqui está o exemplo do pastoreio passivo. Vigiai comigo. Ficai acordados, fica comigo. Eles fracassaram. Mas às vezes a gente tem uma graça maior do que a graça de Jesus. Às vezes você encontra assim amigos que não fracassam com você. E que são para você o que você precisa que eles sejam no momento de necessidade. E é isso que eu vou partilhar agora. Então, recentemente eu passei por uma situação estranha de um término. E eu fui muito humilhada por mim mesma. Porque eu sou psicóloga e eu rezo. Então eu achei que eu ia terminar e pá, tava tudo certo. No outro dia ia fazer um story. E não foi isso que aconteceu. Para mim, não foi difícil o ato de terminar. Foi difícil as reverberações depois. E eu fiz direção espiritual. Eu marquei terapia. Só que a coisa não ia. Eu senti sintomas psicossomáticos. Eu fiquei maluca das ideias. E a coisa que mais me incomodava era a minha vida de oração. Deus não tinha nada a ver com aquilo que eu fiz, com a atitude que eu tomei. Mas eu fiquei frustrada que o meu plano e projeto de vida não havia se concretizado do modo que eu estava sonhando e pensando. Então eu parei de rezar. Que bosta, né? E aí, o que você vai fazer? Você vai virar ateia? Eu estou num momento da minha vida que não tem como eu virar ateia mais. Não tem como eu virar budista, não tem como. Mas também eu estou num momento da minha vida que eu não tenho amigo que não acredita em Deus. Que não seja da comunidade. E aí, eu não queria falar com Deus, eu não falei com Ele, mas eu fui na missa, fui dar meus pulos, eu comecei a ficar escutando homilias, mas eu não falava com Ele. Eu comprei livros e mais livros, porque eu falei, cara, eu sei como o bagulho é louco, porque eu tenho paciente que fica piradão quando termina. Então vou aqui adotar a metodologia de prevenção para não ficar mais do que eu já tô. Só que não ia, não funcionava. Eu não me recuperava no tempo que eu achava que eu precisava me recuperar.
Só que quando você não quer falar de Deus com Deus, mas você tem amigos que falam com Ele, Deus pega e fala com você através deles. Não sei se isso é bom ou ruim também, não. E aí, isso começou a afetar a minha vida missionária. Por causa do estado emocional com que eu fiquei. Eu não queria pregar. Eu não queria ir para a reunião de abastecimento. Eu queria ir sexta-feira no Revolução. Porque é divertido. O resto eu não queria fazer. Mas eu fui assumindo uma sucessão de missões. Porque eu tinha amigos que me chamaram para pregar. E a primeira missão que eu fui assumir, depois de um período de turbulência, foi lá em Poço Fundo. E eu fui só porque o Guilherme me chamou. E eu não queria ir, eu não queria pregar. Eu fui por causa dele ter me chamado. E ele é meu amigo. E as pessoas de Poço Fundo, elas são todas malucas. E aí, eu preguei e eu fiz o que eu tinha que fazer lá. E Deus falou comigo. E eu bendisse o nome de Deus pelas pessoas bobas da comunidade. Porque às vezes você precisa de um amigo que vai sim rezar por você, que vai falar, sei lá, uma correção, mas você precisa de um amigo que te faça ir. E isso aconteceu comigo. E eu disse que foi um processo de humilhação, porque, nossa, eu não estava respondendo do jeito que eu gostaria. Porque eu tive que começar a expor para alguns irmãos o que estava acontecendo comigo e que eu não estava conseguindo administrar. Isso foi muito humilhante e muito engraçado. E eu fui percebendo o seguinte. Às vezes nós vamos convivendo com as pessoas por causa da missão, dos compromissos que nós fazemos, e você acha que esse vínculo tá bom. Não, a gente precisa ser amigo uns dos outros. E eu descobri que eu tenho amigos que têm 10 anos de diferença da minha idade. Mas porque eles são amigos de Jesus, eles conseguiram ser remédio para minha alma. O que nos une ou que nos mantém próximo não é exatamente gostar das mesmas coisas ou, sei lá, ter a mesma idade próxima, mas ter Cristo como um grande amigo, isso nos une. Quando você tem um amigo santo, ele se torna a materialização do querigma para você. Porque eu estava em crise a respeito do amor de Deus, eu não sentia. Mas os amigos que começaram a conversar e fazer parte da minha vida foram materializando o querigma. Não era a pregação que chegava no meu coração, era a vida deles, a partilha deles. E depois tem a parte do querigma que fala sobre o pecado. Eles foram para mim a materialização disso ao me corrigirem. E tem uma parte do querigma que fala sobre a salvação. E quando oravam para mim, enxugavam as minhas lágrimas, eles foram a materialização disso. E tem uma parte do querigma que fala sobre comunidade. E eles foram a materialização disso para mim. Tem uma última parte que fala sobre santidade. E eu quero muito chegar lá no céu com eles. Então, se nós não fazemos uma experiência de amizade entre nós e com os adolescentes, com aqueles que nós temos que evangelizar, você tem uma ineficácia um pouco na ação, mas especialmente você não persevera no chamado que Deus fez para você. O que nós vamos fazer agora? Vai ter um momento, sim, que nós vamos partilhar, que está escrito aqui no cronograma. Mas nós vamos rezar agora, através de uma canção, que eu não sei se o Heitor conseguiu decorar. Amém. Porque o pastoreio, a amizade, é a alimentação na nossa vida. Alimenta a nossa vida. E essa canção que nós vamos ouvir, ela deve alimentar em você a certeza de que você está aonde você deveria estar. E eu não estou falando aqui, casa de oração, simplesmente, comunidade.
Você está com aqueles que Deus quer que você esteja. E talvez seja necessário que a gente melhore os nossos laços entre nós, entre aqueles que estão na sua comunidade local e também com o próprio Deus. Você precisa ser amigo dele de verdade. E às vezes você não vai querer mesmo ser amiga dele, não. Mas ele quer ser amigo seu. E ele faz um pastoreio ativo, desgramado, para querer ser seu amigo. Então agora, eu quero que você olhe para o seu coração e veja como é que está a sua amizade com ele e com aqueles que devem ser os seus amigos ou precisam ser os seus amigos. Como que tá os bastidores da sua vida? Aquilo que ninguém está enxergando. O que está desorganizado, desordenado, confuso? E que você vai precisar expor para Deus. Expor para Cristo. O que é que nos bastidores da sua vida está precisando de um discernimento, de uma decisão? E poxa vida, você vai ter que apresentar isso para alguém te ajudar a discernir. Deixe ir vindo à tona isso no seu coração. E percebendo que o Espírito, que a graça de Deus nos assiste, vai sentindo que este Deus que não nos desampara, este Deus que está conosco, que sabe dos bastidores da sua vida, Ele está interessado em agir nisso daí. Ele está interessado em resolver, em cumprir a sua promessa. Você está sim no melhor lugar que você poderia estar. Você está sim na circunstância, no dia, no momento mais oportuno para que Deus alcance, realize e faça. Essa é a certeza, Senhor. Nada se compara ao tesouro que encontrei, Jesus, minha pérola de maior valor. Se me perguntarem um dia pra onde eu iria, eu diria: nas entranhas do amor é o meu lugar. Nada se compara ao tesouro que encontrei, Jesus, minha pérola de maior valor. Se me perguntarem um dia pra onde eu iria, eu diria: nas entranhas do amor é o meu lugar.
mais nenhum outro lugar. Eu deixo tudo pela tua presença. O meu tesouro é tua presença. Eu não poderia estar em mais nenhum outro lugar. Eu deixo tudo pela tua presença. O meu tesouro é tua presença. Não poderia estar em mais nenhum outro lugar. Eu deixo tudo pela tua presença. O meu tesouro é tua presença. Eu não poderia estar em mais nenhum outro lugar. Eu deixo tudo pela tua presença. O meu tesouro é tua presença. Quem encontrou um amigo, encontrou um tesouro. A presença dele, nossa riqueza. Os amigos que ele nos dá, nosso tesouro. Bendito seja Deus, nosso amigo. Bendito seja o Senhor pelos meus amigos, por todos estes que estão aqui, Senhor. Amigos. Bendito seja aqueles, Senhor, que Tu coloca em nossa vida para que nós tomemos a iniciativa de sermos amigos. Louvado seja o Teu nome. Que não nos dá cruz maior do que as nossas forças e coloca em nossa vida sirineus que nos ajudam a carregar. Obrigada pela vocação que nos dá, Senhor, de sermos amigos de almas. Aqueles que nós devemos amar como o Senhor ama. Não por aquilo que fazem, mas por aquilo que são perante Teus olhos. Obrigada por agir assim conosco e nos dar a graça de realizar isso. Você está no melhor lugar para fazer amigos. E você está no lugar onde Cristo vai te dar pessoas para que você seja amigo. Bendito seja Deus. Nós vamos nos levantar, bendizer o nome do Senhor, agradecê-lo, exaltá-lo. Santo é o seu nome, Jesus.